Fala, meus louquitos! Ó, vou voltar, hein? Ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Vestibular UERJ 2023, que foi aplicado em 2022. Sim, todas as questões, né? Vamos lá, olha só, presta atenção. Esse vestibular foi um exame único, então, diferente dos de 2019 para baixo, que são os exames de qualificação, que tem o primeiro e o segundo, aqui são 7 questões de química, e aí eu já vou descendo ao longo da prova para chegar nas questões, né? Eu vou fazer esse vídeo de forma direta e também você pode achar só os cortes de cada uma das questões especificamente. Porém, bora lá, olha só. Tô passando porque eu sei que a questão de química é a questão 40 ou 41, tá bom? Então aqui a gente está em matemática, na verdade física aqui, ó. Já vem dizendo. E aí eu vou chegar nas questões, ó. 40 em diante é a questão de química, beleza? Só que, se você já sabe como funcionam as questões da UERJ, sabe que a gente precisa pausar um pouco. Quando você pega a prova da UERJ, você não vai fazer as questões inicialmente de química. O que você vai fazer é olhar a tabela periódica, tá? Por que você tem que olhar a tabela periódica? Você tem que olhar a tabela periódica para ter algumas informações importantes. A prova é diferente de outros vestibulares, como o Enem, né? A prova tem algumas informações. Se você está acompanhando outros vídeos meus em relação a outras provas, você vai perceber isso. Por exemplo, aqui eu só tenho a tabela seca. Tabela com as informações e mais nada embaixo. Se não tem mais nada embaixo, aqui é só o final da prova, eu sei que eu não tenho questões diretamente com distribuição eletrônica, por mais que eu possa cair isso em outras questões, como, por exemplo, eu não tenho PVNRT, enfim. Né? Aqui aparecem algumas constantes, ou aquele número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 elevado a 23. Então, uma dica que eu sempre falo aos meus alunos é, olha a tabela antes. Bom, a tabela eu vou deixar na tabela nessa página porque eu já separei por questões aqui no meu arquivo no OneNote. E aí, olha só, eu separei para fazer cada uma delas. Então, vamos começar fazendo questão 40. Uma das questões mais fáceis, né? E eu sempre, principalmente na véspera dessa prova, lá em 2022, eu comentei isso, se não reparar, que é o seguinte... Às vezes as questões da UERJ são ridículas, são óbvias, e se for as questões iniciais de cada disciplina, não é pegadinha, é óbvia mesmo, tá? E nessa questão em específica, 40, fala o seguinte, deixa eu pegar meu marca-texto para a gente começar a nossa conversa, tá? O elemento químico de menor número atômico e mais abundante no universo. Bom, de menor número atômico já dá para matar a questão. Por que já dá para matar a questão? Se você for na tabela periódica, por isso que eu coloquei aqui agora, e olhar lá, a tabela periódica está distribuída e organizada em ordem crescente de números atômicos. Então, o número atômico pela legenda está aqui em cima, ó, de cada elemento. Então, aqui eu tenho o número atômico 1, número atômico 2, número atômico 3, 4 e por aí seguindo. Ou seja, o elemento de menor número atômico é o hidrogênio. Tá? Não confunda, a tabela não está em ordem crescente de massa atômica. Isso é uma definição antiga. Tanto que se você for aqui, ó, tem alguns casos interessantes, como por exemplo, o telúrio e o iodo. O telúrio tem mais massa do que o iodo, tá? Por mais que tenha o menor número atômico. Tá bom? Voltando para a questão, né? Voltando aqui, ó. Essa questão é mole, tá? Eu tô falando mais do que deveria, mas para a gente aprender um pouco mais. A questão está falando do hidrogênio, que tem número atômico 1. Quando a gente representa o elemento, a gente coloca embaixo, né? A representação de um átomo X, o número atômico embaixo, tá? Se você quiser colocar a massa, o número de massa, em cima, tá? É o hidrogênio. E aí ele fala aqui, ó, ele possui a quantidade de prótons igual a 1. Sim, é o elemento que tem número atômico 1. Quantidade de prótons, para quem não está lembrando, já que eu tenho que ganhar um tempo nessa questão, também representa número atômico. Né, também representa número atômico e faz parte da composição da água. Pô, se tu não tivesse matado aqui, qual é a fórmula da água? H2O, ou seja, na água possui os elementos hidrogênio e oxigênio. Veja bem, nas respostas não tem nem o oxigênio para você tirar a dúvida. Tá? A resposta só pode ser hidrogênio. Ponto ganho. Nessa questão de exame único, 1,5 ponto ganho, né? Porque foi um formato diferente de quantificar esses pontos quando era exame único. Em vez de 1 ponto, cada questão valia 1,5 ponto. Beleza! Passamos da 40? Mole, não é? Aí a gente já pode partir para a questão 41. Questão 41 fala o seguinte.
composto de fórmula FeCl3 é empregado no tratamento de águas por conta de uma ação coagulante sobre impurezas. Esse composto pertence a que função orgânica? E aí, assim, questão direta. A gente pode trabalhar muita coisa, mas é uma outra questão direta, sem muito demanda, que é o seguinte. Quando eu falo de primeira coisa que eu vou já é no macete. Funções orgânicas, não, desculpa. Funções inorgânicas. O que eu preciso saber sobre funções inorgânicas? Funções inorgânicas, existem 4 grandes grupos de funções, que são os óxidos. Vou dizer assim para dar macete logo para vocês, hein? Vou dar os ácidos, bases e sais. Bruno, como assim? Isso não é a primeira vez. Vou até voltar a olhar para você direto. Isso não é a primeira vez que cai na UERJ. Você precisa saber mais sobre os compostos inorgânicos? Precisa. Você precisa saber sobre os principais ácidos, nomenclatura, características, assim como solubilidade das bases. Isso é interessante e importante, principalmente se você vai fazer específica. Mas antes de mais nada, você precisa saber identificar, olhando para um composto inorgânico, se não é uma substância simples, como eu posso classificá-lo? Em qual grupo eu coloco esse material? Tá? Cada conjunto de óxido, ácido, por aí vai, tem características diferentes. Então, ó, voltando para a questão. Como é que você vai, de forma muito prática, muito automática, classificar cada um deles? Olha só. Óxido são sempre formados por 2 elementos. Então, é algum elemento ligado ao oxigênio. Lembrando que, nesse caso, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, é o que a gente chama de composto binário, né? Sendo que um deles é o oxigênio. Como o oxigênio é o mais eletronegativo, você escreve ele até depois na estrutura. Tá bom? Bom, se o composto não é um óxido, você pode classificá-lo como um ácido. Um ácido, sempre na sua fórmula, tem um H na frente. Então, você vai ver um H na frente, que é o H que sofre a ionização. Né? É o H que vira H+, né? Quando sofre ionização. Espera aí. Agora eu consegui ajeitar direitinho. Tá? Tava com problema na caneta, já consegui até consertar no meio da chamada. Boa! E aí eu tenho as bases. As bases terminam em OH, que a gente conhece como hidroxila. Como é que vai funcionar isso? OH-, tá? Geralmente aqui a gente coloca um cara que é um cátion, né, de carga positiva, e aqui vai gerar um ânion. Então, óxidos, 2 elementos, sendo um deles o oxigênio. Ácidos começam com H, bases com OH e sais. Pô, se não é nenhum desses caras, é um sal. Esse é um macete. Para você chegar até a resposta. Exemplo, se você olhar para esse composto da questão, FeCl3, você já pode afirmar que esse composto não é orgânico, porque nem faz sentido, você não está com uma cadeia carbônica. FeCl3, você não tem oxigênio, por mais que seja um composto binário, é só ferro e cloro, mas não tem oxigênio, então não é um óxido. Não começa com H, não é um ácido. Não termina com OH, não é uma base. Conclusão, esse composto é um sal. Tá? Sais são compostos iônicos, né? Compostos iônicos. E esse composto, sim, também é um composto iônico. Formado pela ligação do ferro com carga +3, ligado a 3 cloros, mais 3 cloros, cada um com carga -1. Curiosidade para essa questão, para a gente fechar, é que o ferro pode ter 2 cargas. Caraca, eu estou cismando e tá errado. Ó. Ferro, ele pode variar com carga +2 ou com carga +3. O que está nessa questão é que o ferro +3, chamado de íon férrico, íon ou cátion férrico, que é ele no maior NOx. E aqui é o que a gente chama de íon ferroso. E eu já não sei mais escrever ferroso. Eu vou ter que apagar, trocar. Eu troquei os botões da minha caneta, tá tudo bugado. Íon ferroso. Beleza, tranquilo? Mole, não é? Tá?
Quer saber depois ter essas anotações de cada uma das questões? Só manda mensagem, aproveita para me seguir, que deve estar aqui, ó, tá bem aqui no pontinho, no final dessa página, o meu arroba também no Instagram. Caso você não conhecia meu trabalho e tá chegando aí de paraquedas pelo YouTube. Beleza? Tranquilo? Podemos fazer a questão 42? Bora? Partiu? Questão 42 é boa, questão 42 é orgânica, e tu tá vendo o meu rosto, tu não tá vendo a questão, né? Questão 42 do exame discursivo da UERJ fala o seguinte: a flor do jasmim, deixa eu pegar a questão melhor, é popular no Brasil, sendo administrada por sua beleza e aroma agradável. Os principais compostos responsáveis por seu aroma estão representados a seguir. Vou pegar um café? Cara, esses compostos parecem o jogo dos 7 erros, porque é igual, não é? Com certeza, porque a característica que muda daqui para cá na cadeia. A cadeia tá para cima e a cadeia tá para baixo, né? Isso. E aí ele fala, analisando as fórmulas estruturais desses compostos, identifica a isomeria espacial existente entre esses dois compostos. Então, esses dois compostos são isômeros. O que significa o composto ser isômero? Isômero significa que ambos possuem a mesma fórmula molecular. Mesma fórmula molecular. É isso. Beleza, entendi, Bruno. Isômero, mesma fórmula molecular, né? Mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios e o que for. Isso. Continuando a nossa informação, a gente tem o seguinte: que tipo de isomeria existe? A UERJ gosta de cobrar disso. Quando a gente fala de isomeria, existem dois grandes conjuntos de isomeria. Você pode classificar o composto como isomeria plana, aonde a gente consegue ver numa fórmula plana grande diferença entre o composto, tá? E a isomeria plana tem alguns casos, 5 casos para ser mais específica. Outro nome pode ser chamado de isomeria constitucional. Constitucional. Também é outro nome para esse tipo de isomeria. E existe a isomeria espacial. A isomeria espacial eu estou querendo falar agora. Isomeria espacial. Isomeria espacial ou estereoisomeria. Estereoisomeria. Paga. Isomeria. Aí sim. É disso que eu estou querendo falar, porque tem dois casos. Quais são os casos? São os famosos... É a caneta preta aqui. Isômeros, que é o caso dessa questão, geométricos, isômeros espaciais. Deixa eu conversar uma coisa com vocês, então eu vou até sair da página. Preste atenção. Se você já sabe a parte de orgânica, se você já tem conhecimento realmente em identificação dos compostos orgânicos, classificação de cadeia e um pouco de nomenclatura, faz sentido você, se está chegando próximo da UERJ e não sabe isomeria, dar uma olhada nisso. Porque geralmente as questões de funções orgânicas e de classificação de cadeia, tudo isso está associado com o conceito de isomeria. Isomeria são, né, quando a gente tenta identificar o que muda nos compostos. Então tem a isomeria plana, vou voltar para o quadro, e fala o seguinte: a isomeria plana, onde eu tenho 5 casos de isomeria que eu não vou abordar nessa questão, porque não faz parte dessa questão, tá bom? E existe a isomeria espacial ou estereoisomeria, que são isômeros que eu consigo identificar ou por uma fórmula bastão, que mostra, de certa forma, um pouco mais sobre a estrutura, ou pela fórmula espacial realmente, onde eu preciso ter uma visão tridimensional de algo. Por exemplo, os isômeros espaciais que eu estou escrevendo aqui agora, até escrevi de forma um pouco errada. Não sei se alguém que já chegou até aqui antes de eu falar me corrigiu. Aqui não é espacial, eu estou falando besteira, agora que eu olhei. São chamados isômeros ópticos. Tá? Isômeros ópticos. Espacial é tudo que está aqui, né? Bom, o mais fácil de falar dos dois, aproveitando que eu estou falando dos dois, é o isômero óptico. Isômero óptico é quando tem carbono quiral. Né? Isômeros ópticos são de moléculas assimétricas.
né? Carbono quiral ou carbono assimétrico, que é o nome até mais exato para falar. Carbono assimétrico. O que vem a ser o carbono assimétrico? Carbono assimétrico é um carbono que está ligado a 4 grupamentos diferentes. Não estou falando a 4 átomos diferentes, a 4 grupos diferentes. E esses grupos, sendo diferentes, geram um composto que não possui imagem, né, no espelho, né? O que significa não tem imagem? Quer dizer, a imagem dele é uma outra, é um invertido dele, é uma outra substância. A gente tem 2 formas diferentes de aparecer um composto. Não estou entrando em detalhes disso porque não faz parte do conceito. Para identificar que existe isomeria ótica, é só você encontrar o carbono quiral, lembrando que os grupamentos são diferentes. G1, diferente de G2, diferente de G3, diferente de G4. Contudo, porém, isômeros geométricos é outra coisa, seria a geometria, não é a posição. Mesmo tendo todas as posições, todos os grupamentos nos mesmos carbonos, geram geometrias diferentes. E aí a gente classifica isso em torno de duas coisas. O principal foco é ter uma dupla, porque quando existe 2 carbonos fazendo uma dupla, não há rotação na sua estrutura. Então os seus ligantes ficam apontados sempre para o mesmo lugar. Se 2 grupamentos maiores estão do mesmo lado, a gente diz que estão alinhados na forma cis, né? No mesmo plano. Bruno, que plano é esse? Isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um plano aqui entre os carbonos e aí eles estão alinhados no mesmo plano. A gente diz que são isômeros no formato cis. E se você encontrar esses mesmos 2 carbonos, né, ligados a 4 coisas, porém os maiores grupamentos, os grupamentos com maiores números atômicos estiverem em linhas opostas, a gente diz que esse cara é o isômero trans, de uma transversal, ok? Trans. E aí você consegue classificar. Isômeros geométricos não acontece só assim. Pode ser também que aconteçam quando tem cadeia fechada. Cadeia fechada ou dupla ligação impede a rotação da estrutura, tá bom? Impede que essa ligação rotacione. Essa ligação não rotacionando, então eu deixo de ter posições diferentes. Se você olhar para essa cadeia carbônica, e agora eu vou apagar esse desenho, e eu vou fazer só marcar a dupla. Eu vou apagar esse desenho, e eu vou só fazer a dupla, né? E você vai reparar que nesse carbono que está aqui, ó, fazendo a dupla aqui, deixa eu tentar diminuir a espessura do lápis para fazer mais sentido. Aqui você vai ter um H para cima e aqui você vai ter um H para baixo. A cadeia, nesse carbono que está aqui que eu estou apontando, deixa eu apagar. Deixa eu ver se eu tenho não tem. Eu tinha um laser aqui, mas não tem mais. Deixa aqui. Então, se eu tivesse, eu vou marcar aqui com uma caneta rosa. Esse carbono que está aqui, esse carbono está ligado a uma cadeia carbônica para cima e hidrogênio para baixo. Hidrogênio para cima, cadeia carbônica para baixo. São ligantes diferentes. Então, sim, esse, por sinal, é o isômero trans desse composto. Enquanto esse aqui, onde os 2 grupamentos estão para o mesmo lado, é o isômero cis. Um macete muito bom para a cadeia carbônica, que supre a maioria dos casos, se você observar, tende a pensar que quando a cadeia carbônica faz esse telhadinho aqui, você está falando geralmente do isômero cis. Tá? Do isômero cis. Quando é uma cadeia normal na sequência, você tem a dupla aqui acontecendo, você está falando geralmente do isômero trans. Tá? Mas isso não é uma regra, tem várias exceções, é só uma dica. Conclusão, a isomeria é espacial, então só poderia ser óptica ou geométrica. Entendendo que existe essa mudança na posição, esses 2 isômeros são isômeros cis e trans. Isomeria geométrica para matar essa questão. Foi questão 42, aí eu já trabalhei um pouco mais, né? Já deu um pouco mais de trabalho nessa questão. Beleza? Então a gente fecha a questão 42, mais uma vez, pô, na moral, peraí, mais uma vez não. Se tu chegou até aqui, tá curtindo essa minha explicação, tá acompanhando, anotando as coisas, pegando mais informação e não curtiu nem o vídeo, eu vou ficar chateado com você.
Pode deixar um comentário bonito aí, se gostou, algo que você quer diferente, essas interações, porque, né, é maneiro, é bom, eu gosto dessa comunicação também, beleza? E aí a gente vai para a questão 43. Na questão 43, e aí você fica com a minha cara, é uma questão de termoquímica. Caraca, Bruno, termoquímica, como é que tu sabe de cara? Porque tem as energias de ligação aí aparecendo, né? Tem aí várias ligações. Aí quando você aparece isso aqui, tu tem que pensar logo de cara uma coisa que é extremamente importante. Isso aqui eu vou fazer cálculo de entalpia por ligação quebrada. Não, calma aí, eu vou escrever isso embaixo. Vamos pensar aqui junto. Vocês sempre confundem isso, ó. Numa reação química. Numa reação química, eu posso afirmar que para ela acontecer, ligação... Não, agora deixa eu voltar para minha caneta grossa. Ligações são quebradas para que ligações novas são formadas. São as próprias etapas de uma reação. Ligações são quebradas para novas ligações serem formadas, tá bom? É assim que o reagente vira produto. Mas para isso acontecer, a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre outros conceitos, né? A gente tem que entender que quando o cara não deixa apagar, colocar rosa. Quando alguém fala que quebra a ligação, é um processo que demanda energia e é um processo então classificado como endotérmico, tá? Então é um processo endotérmico, enquanto um composto que forma ligações é um processo exotérmico. Endotérmico, exotérmico. Endotérmico, exotérmico. Isso é importante, quando o composto forma ligação, em vez de átomos isolados, um composto agrupado, é mais estável, então ele acaba liberando energia. Entendendo essas duas informações, eu posso continuar. Por quê? Ele fala o seguinte, ó, a reação entre o metano e o cloro molecular forma ácido clorídrico e diclorometano, sendo esse segundo composto empregado como solvente em processos industriais. Os valores de energia de ligação envolvidos na reação estão apresentados na tabela a seguir. A energia em kilojoules liberadas em 1 mol de diclorometano é igual a... E aí você vai ter que montar o composto. A reação é o metano é CH4, para quem não lembra, reagindo com ácido clorídrico. Aí ele vai formar o dicloroetano. Se é dicloroetano, CCl2H2. Bruno, não entendi. Dicloro quer dizer que tem 2 cloros na estrutura. Era um C, H, 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 H. Agora é um C, Cl, Cl, H, H. E aqui então é mais HCl. Só que para essa reação dar certo, tu tem que balancear a equação. Balancear a equação e colocar um 2 aqui. Um 2 aqui. Colocando um 2 aqui, você tem os 2 cloros sendo gerados aqui automaticamente. Qual é o outro produto da reação? Ele não fala, né? Ah, não, eu tô escrevendo errado. Ácido clorídrico é um produto, é formado, é uma cloração. Tô falando bobeira. É aqui e aí forma HCl. Tá? Mesma coisa. Nesse sentido, mesma coisa. É Cl com Cl. Vai formar H com Cl. Tanto que a cada um Cl2 ataca um cloro, levando um HCl para fora e ficando um cloro no composto. Tem que ser 2 da mesma forma pelo balanceamento aqui. Tá bom? E aí, olha só, para não ser trouxa, eu vou fazer isso aqui, ó, presta atenção. Eu vou apagar esse número e eu vou desenhar 2 vezes a molécula de cloro. Assim como eu vou desenhar 2 vezes a molécula de HCl para facilitar minha visualização. Eu já tenho as entalpias dadas das ligações. Eu preciso entender que ligações são essas, as ligações quebradas e as ligações formadas. Veja bem, aqui ele tem 4 ligações. Ele permanece tendo 2. Então eu posso afirmar
Eu posso, cadê? Eu posso afirmar que essa ligação e essa ligação aqui foram quebradas. Então, ó, do quebradas. Quebradas. Eu organizo assim. Vamos lá. H com C. 2 vezes. Qual outra ligação foi quebrada? Outra ligação quebrada foi Cl com Cl, porque depois é só H com Cl. Então, quais outras ligações foram quebradas? Cl com Cl vezes 2. Quais ligações foram formadas? Formadas, aí são outras. Formadas serão C com Cl, que aparece aqui nos produtos, e H com Cl. Tudo isso vezes 2. E H com Cl. Como é tudo vezes 2, eu posso fazer a conta normal e multiplicar por 2 depois. Acho que faz mais sentido do que ficar fazendo várias contas dobradas, tá? Bora lá, olha só. Quanto é a ligação C com H? 410. C com H, 410. Então vai ser um valor positivo, 410. Quanto é a ligação cloro com cloro? Mais 240. 240. Bruno, por que esses valores são positivos? Porque são processos de quebra, são endotérmicos. Então eu tenho que avisar aqui que é positivo. Agora vamos lá. Quanto é a ligação do C com Cl? C com Cl são 320 menos 320, eu falei, mas esqueci, 330. E a ligação do H com Cl menos 430. Eu acho que você vai ter que pagar a marca outra coisa, né? Nessa situação aqui. Porque olha só, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11, então sobe 1. 1 mais 5, 1 mais 4 dá 5, 5 mais 2 dá 7. 7, 10, 14. Ih, Bruno, tu tá somando. Volta, que eu me empolguei e somei tudo. Eu tenho que somar esses dois valores e subtrair esses dois valores. Esquece. Dá 760 e aqui dá 650. Automaticamente, a diferença entre esses dois valores seria de 90 ou 110. Deixa eu ver aqui. Apaga, não, 90. 90 quilojoules, é quilojoules que está a questão? É quilojoules. Menos 90 quilojoules. Como eu não multipliquei por 2, teria que multiplicar por 2, menos 180 quilojoules. Resposta, não tem nem aqui. E aí o que acontece? Eu errei alguma coisa. Obviamente. A ligação cloro-cloro 210, 400, foi quebrada 2, foi quebrada 2, foi formada 2, foi formada 2. Isso que é o ruim de ao vivo. Já perdi como é que faz conta? Ué. É óbvio, devia ter feito o oposto, é 110. Tá vendo? Meu Deus do céu. Aqui, para fazer conta rápido, tô bugado. Essa questão, acho que todas as contas dessa questão eu buguei alguma coisa. Mas não tem problema, olha só. 760 menos 650. É isso que tem que fazer a conta. O sinal que prevalece é o sinal negativo? Mas é o oposto. Aí dá 110. 110 quilojoules. 110 quilojoules vezes 2 dá 220. Aí agora faz sentido, né? 220 kJ está aqui, tá bom? Me perdoe por esse erro de cálculo, mas só para a gente não perder a chamada inteira num tiro só, tá? Mas a questão em si é sempre assim. Quando você tem essa tabela de energia de ligação, você tem que ver ligações quebradas para ligações formadas. Por mais que a conta em si dê uma bobeira, são contas fáceis de fazer. Eu optei por multiplicar por 2 no final por causa disso aqui, ó. O macete que eu tô fazendo é esse aqui, galera. Presta atenção. Aqui, 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 aqui é todo mundo vezes 2. Se um deles não fosse, já não fazia sentido. Eu teria que multiplicar todo mundo para fazer a conta no final. Tá bom? Lembrando que o valor é negativo, tá?
Lembrando que o valor é negativo, o valor que prevalece é o sinal negativo no final. Aqui ele fala de energia liberada, né? Energia liberada é um processo exotérmico, é negativo por si só. Beleza? Outra coisa importante é que é para 1 mol. Na reação, só forma 1 desse cara. Se ele pedisse para valores diferentes de 1 mol, você ainda teria que fazer uma regra de 3 para fechar essa questão. Ok? Beleza? Com isso, a gente já pode passar para a questão 44. Questão 44 é uma questão que eu gosto muito, porque eu adoro falar de equilíbrio químico. Bruno, como é que tu sabe de equilíbrio químico? Porque eu estou vendo aqui já direto a questão, né? Nem pela ideia que eu já tinha resolvido antes. Fala o seguinte: considere a reação de equilíbrio químico representada abaixo, que ocorre na natureza e envolve 2 óxidos de nitrogênio. O N2O4 gasoso e o NO gasoso também. Beleza. A partir de um experimento, foram registradas variações das concentrações desses óxidos em função do tempo. Observe o gráfico. Ok, eu tenho esse gráfico aqui. Com base nos dados obtidos, o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações é igual a... Constante de equilíbrio é você pegar essa equação e montar o seguinte: constante de concentração de equilíbrio é a concentração dos produtos no equilíbrio sobre a concentração dos reagentes no equilíbrio. Bruno, o que é equilíbrio químico? Preste atenção, eu vou ficar na tela. Uma reação reversível, ela acontece para os dois lados. Né? Então, se você colocar reagente, ele tende a se deslocar e formar produto. Se você chama o cara, não produto, mas a ideia do produto, você coloca produto e aí vai se deslocar e voltar a ser reagente. Ou seja, é uma reação reversível, ela acontece para os dois lados. E aí a gente diz que toda reação reversível ela não tem um rendimento total. Você coloca uma coisa e em algum momento ela atinge o que a gente chama de estado de equilíbrio, onde as concentrações não se alteram mais, por mais que a reação continue acontecendo. Porque a velocidade que forma um produto é a mesma velocidade que ele se decompõe. Então não há alteração na concentração desses componentes, tá? Como, por exemplo, está aqui. Nesse momento que está aqui, ó, onde forma a barriguinha, onde fica estável, onde não há modificação, é o que a gente diz que atingiu o equilíbrio. Eu vou pegar esses valores, tá? Então, olha só. Qual é a concentração, ó, no equilíbrio? No equilíbrio. Qual é a concentração de NO2? A concentração desse cara é 0,012 mols por litro. Qual é a concentração de N2O4 no equilíbrio? Eu venho para cá e olha. 0,030 mols por litro. A constante de equilíbrio, nossa senhora, deixa eu botar outra caneta. A constante de equilíbrio, que é o Kc, nessa equação pode ser determinada como a concentração de NO2 elevada ao quadrado sobre a concentração de N2O4. É isso. Como é que você resolve essa questão? Substituindo os valores. Aqui eu vou colocar como 12 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Isso tudo elevado ao quadrado. E aqui eu vou escrever como 3 vezes 10 elevado a menos 2. Ou 30, né? Eu vou colocar 30 também. Vezes 10 elevado a menos 3. 3 casas decimal. Tá? Com isso, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, né? Que dá 144. Vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso sobre 30 vezes 10 elevado a menos 3. Corta, corta. Isso dá 10 elevado a menos 3, né? Por simplificação. 12 ao quadrado é 144. Obviamente, você já percebeu que você não vai conseguir chegar ao valor inteiro, mas você consegue simplificar essa conta. Acho que quase totalmente, por sinal. Só o 5 que vai faltar. E aí, olha só, eu consigo dividir esse número por 3 de cara.
Aqui dá por 3 porque dá múltiplo de 9, era 12 ao quadrado, não faz sentido não ser múltiplo de 3. 144 dividido por 3 dá 14, o mais próximo é o 12, que é 6, não, 6 vezes 3 não, é 4. 4 vezes 3 dá 12, sobra 2, 24. 24 seria 8. Então isso aqui é a mesma coisa que 48 sobre 10 vezes 10 elevado a menos 3. Eu não vou nem fazer conta. Isso dá 4,8, né? Pelo amor de Deus. 4,8 vezes 10 elevado a menos 3. Será que tem alguma resposta? Tem. Ah lá. Letra B. Questão de conceito simples. Eu demorei mais tempo fazendo a conta que outra coisa. Ai, Bruno, eu não gostei desse teu método de resolução. Tudo bem, pode fazer de outro jeito. Mas entenda que a questão da UERJ não vai arredondar nada. Tu vai fazer a conta que ela vai dar uma resposta. Tá bom? Tranquilo? Foi? Tá gostando da resolução? Então posso passar para a próxima. Né? Próxima questão, 45. Falta 45 e 46 para a gente fechar esse exame de qualificação. Tá bom? Iodo 131 é um radioisótopo empregado no tratamento de doenças da glândula tireoide. Para o estudo de um medicamento que combate uma dessas doenças, foi utilizada uma amostra contendo 100 mg desse radioisótopo, cujo tempo de meia-vida é de 8 dias. Já vi uma pancada de informação, eu vou pausar antes que eu pare, né, aqui, de caótico e marcar. O tempo de meia-vida desse cara é de 8 dias. Foi utilizada uma amostra de 100 gramas. Acho que foi o começo, não foi? Isso. E o radioisótopo é o iodo 131. Eu nem preciso saber sobre o iodo 131, porque a pergunta dele é sobre decaimento. E aí, se eu tenho 100 miligramas e o tempo de meia-vida é de 8 dias, né, 100 miligramas hoje. O que significa tempo de meia-vida? O material é radioativo, quer dizer que ele emite radiação. Quando ele emite radiação, ele vai deixar de ser radioativo, ou pelo menos diminuir sua massa. Com isso, a gente calcula isso como chamado tempo de meia-vida do material. O tempo de meia-vida é o tempo onde o material se decai à metade, porque ele trabalha com uma função exponencial. Esse método é mais fácil. Depois de 8 dias, o material se decaiu à metade. E a metade de 100 é 50 miligramas. E aí, se você fizer outro decaimento de 8 dias mais 8 dias, você vai encontrar a massa de 25 miligramas, que é o que acontece. Aí, Bruno, é 25 a resposta? Não, é com o intervalo de tempo a amostra vai para decair para 25 miligramas. Olha, houve decaimento de 2 meia-vidas, porque é 1/4 da matéria. Ou seja, 2 meia-vidas sendo a meia-vida igual a 8 dias, 8 mais 8, 16 dias é a resposta, tá? Moleza essa questão, moleza total, não existe mistério aqui. 16 dias. Suave? Tranquilo? Molezaça, tá? Falei até repetido isso, mas não foi nada, enfim, né? Foi só um meme, né, pra gente brincar um pouquinho. Para fechar, eu tenho a questão 46, que também não foi difícil. Ela fugiu um pouco do perfil, né? Eu tenho 2 ou 3 provas que foram exames únicos de qualificação, se eu não me engano são 2, e me estranha um pouco, porque no outro exame de qualificação, você tinha realmente as questões finais como mais difíceis. Eu acho a 45 e a 46, não sei se você concorda comigo, e mais uma vez, não é só apelativo para você escrever, é algo para a gente traçar uma conversa. Eu não acho que esse exame de qualificação foi mais difícil para o final. As 2 questões foram fáceis. Por sinal, eu acho que todas as questões são fáceis. A questão de termoquímica era trabalhosa. Tô falando, vocês estão olhando só um cantinho. A questão de termoquímica era trabalhosa. Eu vou terminar esse exame com a questão 46, a gente vai fechar isso logo. Mas assim, a questão 45 era uma questão de meia-vida muito básica, muito tranquila, tá? Ai, Bruno, eu tenho dificuldade disso. Tá, então pausa, pega um caderninho e começa a anotar. Preciso estudar radioatividade. Se eu já tiver vídeos aqui, eu posso te indicar no canal. Estou gravando ainda alguns conteúdos, a gente está em processos de produção. Por sinal, mais uma vez falando, vou voltar aqui para você ver o arroba. Aproveita para seguir, né? Em todas as redes sociais possíveis,
tá? E se você já está assistindo isso depois do primeiro exame de qualificação, já estou te avisando que está rolando o projeto sim para as específicas. Beleza? Tranquilo? Depois procura mais, vai ter mais informações na minha própria página do Instagram. Voltando para o marketing, a gente vai para a questão. Questãozinha, eu já estava na questão. Questãozinha também fácil, por que é fácil? Porque ela basicamente fala sobre qual é o nome do reagente orgânico. E aí, reagente é quem está do lado dos reagentes, desse lado da equação. Tá? Aqui se chama reagente. Eles confundem isso, bobeira. E aqui são produtos. Se a questão me perguntasse quem é o produto, eu vou ser bem sincero que eu não sei que grupamento é esse. É um grupamento extremamente instável, essa ligação entre O e O, né? Seria um peróxido orgânico, né? Enfim, não tenho ideia. Não vou entrar nessa discussão agora. Porque a pergunta que ele fala é qual é o nome do reagente orgânico. Isso não é orgânico. Isso não é orgânico. Isso é água oxigenada. Peróxido de hidrogênio. Água oxigenada. Ou peróxido de hidrogênio. Bom. Beleza. Não é esse? Então vamos para esse cara aqui. Esse cara tem esse grupo funcional, do qual isso aqui se chama carbonila, quando é o C ligado à dupla O. Só que no mesmo carbono existe a hidroxila. Carbonila, hidroxila. Carbonila, hidroxila. Os dois juntos dão o que a gente conhece como carboxila. Carboxila. Beleza? Carboxila. Então, se é carboxila, isso é um ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico. E aí, não tem mais o que fazer, o que fugir, o que pensar. Ácido carboxílico tem a sua terminação terminal. Nossa senhora, que tudo bugou agora. Pera aí. Foi erro da chamada? Não, fui eu mesmo que travei aqui agora. Ácido carboxílico já matava a questão. Por quê? Porque a nomenclatura de ácido começa com a palavra ácido e o sufixo dela é oico, tá bom? Curiosidade, na minha página tem lá, quer dizer, só quem pedir, né, obviamente, porque não produzi na forma de post, né, um resumo maravilhoso sobre funções orgânicas, né, frente e verso, para você imprimir em casa com as classificações para ajudar na nomenclatura, tá bom? Só pedir, não tô cobrando nada por isso, tá? É só para ajudar vocês mesmos. Preparei isso um tempo atrás para os meus alunos do pré-social que eu trabalho e acabei já passando para vocês também, para todo mundo que quer esse material porque é sensacional. Beleza, voltando para a questão, são dois carbonos. Dois carbonos, uma dupla O, OH, só pode ser ET. Esse é o ácido etanóico. Tá? Propanona não tem nem 3 carbonos, isso não é uma acetona. Se aqui fosse um C, seria propanona. Etanol, você confundisse se não tivesse a carbonila. E propanoato de metila, isso é um éster que é gerado, que não é o caso, não faz sentido. Aqui, se fosse um CH3 em vez de OH, poderia... Não poderia, mesmo assim. Eu já ia falar, mas aqui não tem 3 carbonos. Então, a única resposta plausível aqui é ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, principal componente do vinagre. Com isso, queridos, a gente fechou as questões de química, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente se você assistiu até o final. Um forte abraço para você. Continua nesse canal e se inscreva para ter mais visualizações de prova, seja o UERJ, Unicamp, Enem. Pode vir que a gente faz todas. Beleza? Fui!